nossas exposições até... É esquisito falar ano passado, né? Até 4 dias atrás. Mas no ano passado a gente terminou o capítulo 4. E agora então nós voltamos, com a permissão de Deus, o capítulo 5. Nós iremos ver aí as 3 cartas de João durante esse primeiro semestre, assim, Deus nos permitindo. Hoje eu queria ver então com você, 1 João, capítulo 5, os 5 primeiros versos, verso de número 1 ao verso de número 5. Peço que você acompanhe com os olhos e o coração a leitura, que diz o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a Tua palavra foi lida. Nós cremos, Deus, que pela simples leitura da Tua palavra, o Teu Santo Espírito já fala aos nossos corações e vidas são transformadas. Então pedimos que uma vez mais o Senhor fale conosco nesse tempo, ao meditarmos na palavra do Senhor, sejamos desafiados, confrontados e confortados pelo Senhor, à medida em que nos deparemos com a Tua palavra e com o nosso coração, com a realidade de quem somos, mas também com a beleza de quem Tu és. Senhor, fale conosco mais uma vez, Pai, isso é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, primeiro domingo de um ano novo. Naturalmente, você tem vivido aí tempos de balanços, de projeções, né? Pessoas fazem lista de metas, a famosa que todo ano você diz: esse ano eu vou emagrecer, eu vou começar a academia, esse ano eu vou mudar, né? Já conversei com algumas pessoas hoje mais cedo que falaram que as roupas não estavam do mesmo jeito do que alguns meses atrás, estavam um pouquinho mais justas, não é? Então agora é tempo de reorganizar, fazer aí os balanços, as metas, planejamento, reavaliar prioridades. Eu não sei como que você começa o ano, tem gente que pensa aí na saúde, vou fazer um check-up da saúde, vou aqui fazer um planejamento financeiro, planejamento de carreira, planejar minha família, o casamento, enfim. Pessoas tentam, ano após ano, virada após virada de ano, a gente está planejando, a gente está fazendo metas, a gente está tentando reorganizar a vida, né? Isso é bom, isso é natural, isso é saudável que seja feito. Mas tem muita gente que tenta reorganizar a vida como se um novo calendário tivesse o poder de mudar corações e mudar histórias, né? Virou o calendário, virou tudo. Tudo que ficou em 2025 vai morrer em 2025, ano novo, vida nova, e tudo vai ser diferente. E a gente tem visto que, na verdade, ano após ano, não é bem assim que as coisas acontecem, não é mesmo? E a palavra de Deus nos confronta, logo no início do ano, com uma pergunta que eu queria fazer ela para você. O que é que de fato governa a sua vida? O que governa a sua vida? Quem gerencia a sua vida? Porque o mundo nos ensina a medir o ano por aquilo que a gente vai fazer, por aquilo que a gente vai conquistar, por aquilo que a gente vai acumular, ou por aquilo que a gente vai experimentar. Mas ao nos depararmos aqui com esses versos de João, o apóstolo João está escrevendo para uma igreja, dizendo que a verdadeira vida, um bom ano, ele não é medido por um sucesso visível. Um bom ano, ele não é medido pelas metas do seu trabalho que foram batidas apenas. Um bom ano não é se você conseguiu passar na faculdade, conseguiu um trabalho melhor, um salário maior, ou sei lá o que você estava pensando que poderia ser melhor. Não! O que João está dizendo é que o sucesso para o crente é um novo nascimento, é uma fé verdadeira, um amor obediente e pessoas que caminham amando e conhecendo mais e mais ao Senhor dia após dia. Por isso que ao começar esse ano, nessa primeira semana de 2026, Deus tem um chamado para mim e para você, para a gente refletir.
Não apenas sobre o que queremos fazer, mas sobre quem estamos sendo. Quem é você em 2026? Ou talvez essa pergunta seja ruim porque a gente acabou de iniciar 2026. Então eu mudo a pergunta. Quem foi você em 2025 aos olhos do Senhor? Passamos aí 365 dias de 2025. Mais um ano se passou. Quem foi você? Quem governou a sua vida em 2025? A gente tem nossos planos para 2026, mas eles vão acontecer ainda ou talvez não. Então vamos olhar para trás. Quem foi você em 2025? Quem governou a sua vida em 2025? De janeiro de 2025 a dezembro de 2025, você amou mais a Deus? Você esteve mais perto do Senhor? Você conheceu mais do Senhor? Ou você se afastou do Senhor? Ou você viveu mais um ano religioso? Quem foi você? Quem governou a sua vida em 2025? E o que é que a gente planeja então para 2026? Eu quero ver com você nesse texto, nesses 5 versos, como um bom presbiteriano, 3 pontos em cima desse texto. E eu quero refletir com você em cima daquilo que o Senhor tem a falar para mim e para você sobre o verdadeiro amor que a gente deve buscar em 2026. Então, o primeiro ponto que eu quero ver com você está no verso 1, que é o amor verdadeiro é aquele que ama a Deus e ao seu próximo em todo o tempo. Olha só o que diz o verso 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Veja que aqui, queridos, João ele começa com uma afirmação que a gente chama ela de universal e pastoral, que ele diz, todo aquele. E aqui, ele não está descrevendo um grupo específico de cristãos, de um local específico, não. João ele está aqui colocando todos os cristãos aqui. Todos aqueles que pertencem a Deus, todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que tiveram um encontro com o Senhor, todos aqueles que reconheceram o seu pecado e a necessidade de um único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. É com essas pessoas que João está falando aqui. Com todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. E esses que creem, então, que Jesus é o Cristo, são nascidos de Deus. E veja, João aqui, ele faz questão, e ele sempre faz isso. João, ele quebra as barreiras que a gente pode criar. João quebra as possibilidades que possam surgir no nosso coração de criar teorias, de criar ideologias, de criar filosofias vazias acerca de quem é Jesus. Porque se você se lembra bem, se você não se lembra, eu recapitulo para você. A igreja aqui, na qual João escreve, a igreja na época aqui, eles enfrentavam sérios problemas com falsos profetas, homens que se fingiam ser ali homens de Deus, mas na verdade não eram homens de Deus, que estavam enganando, manipulando a vida de pessoas da igreja, filhos de Deus. E aí a gente tem 2 movimentos grandes ideológicos na época que a gente fala, que era o gnosticismo e o docetismo. E esses 2 movimentos, com algumas distinções, mas resumindo para você, eles basicamente diziam que Jesus, ele não era o homem-deus. Ele era Deus, mas ele não era homem. Eles diziam que Jesus, ele se parecia com o homem, mas na verdade ele não era um homem, era um espírito, uma energia. Ele tinha ali a semelhança visível de um ser humano, mas na verdade não era um ser humano. E aí esses homens, eles iam divulgando essa mentira, essa heresia dentro de igrejas, e aí isso estava abalando o cristão. Estava fazendo com que pessoas se afastassem de Deus. Porque qual é o grande problema? Se Jesus, ele não foi homem, vã é a nossa fé. O que acabamos de fazer aqui é uma mentira. Porque nós celebramos o corpo e o sangue derramado de Jesus. Como que alguém que não é homem se parece com um homem?
pode morrer numa cruz, sentir dores físicas sem ser um ser humano? Como que alguém pode entregar um corpo mentiroso e derramar um sangue falso? Então, o que nós fazemos aqui é uma plena mentira. Então, combatendo esse movimento e para o apóstolo João trazer a realidade da revelação de Jesus e daquilo que o próprio Senhor disse ser, e todas as escrituras, João, ele sempre faz questão de esmiuçar, de trazer aqui toda a maior riqueza de detalhes, o óbvio que precisa ser dito, João traz aqui. Por isso que ele diz que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. João falando de Jesus, o homem histórico, real, encarnado, mas também o Cristo, não é? O Messias prometido, ungido de Deus. João combatendo os falsos mestres que separavam a ideia de Jesus do Cristo. Diziam que Jesus era uma coisa e o Cristo era outra. João combate isso. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Não há distinção. Esses que creem que ele é o Cristo, estes são nascidos de novo. E o que é que crer em Jesus muda no seu ano? O que é que crer que Jesus é o Cristo faz e fará diferença no seu ano de 2026? Você precisa pensar nisso. Você precisa refletir isso. O meu convite para você é que ao fazer metas para esse ano, se você já as fez, mas que você coloque Jesus nelas. E pense se Jesus se agrada das suas metas. Porque se você tem dúvidas se Jesus se agrada das suas metas, eu já adianto para você que as suas metas estão erradas. As suas metas estão vazias. As suas metas estão ali sofrendo alguma distorção, que precisam ser realinhadas com Cristo. Então, crer que Jesus é o Cristo significa o que para você nesse ano? Porque aqui, João está nos mostrando que crer que Jesus é o Cristo nos ajuda a reconhecer que ele, Jesus, cumpre todas as promessas do Antigo Testamento, de que ele é o homem-Deus. Então nós podemos confiar nele como o nosso Salvador, e não somente confiar, mas nos submeter a ele como o Senhor das nossas vidas. Estamos dispostos a fazer isso em 2026? Estamos dispostos a nos submeter à vontade de Deus para a minha vida em 2026? Mesmo que ela seja diferente daquilo que eu tenho planejado? E veja, João dizendo que ele é nascido de Deus. Esses que creem que Jesus é o Cristo. Isso é a ordem de salvação. Veja, João, não diz que a fé produz um novo nascimento em nós, mas ele diz que a fé revela o Cristo em nós. Porque Cristo teve um encontro comigo e com você. A regeneração é o primeiro passo da atuação de Deus na minha e na sua vida. Quando você disse lá no íntimo do seu coração, eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador, Deus já estava agindo em você. Isso não foi algo que partiu de nós. Isso partiu de Deus. Veja, nós não cremos para nascer de Deus, mas nós cremos porque Deus nos fez nascer de novo. É o que João está dizendo para nós. E todo esse amor, como João diz, daqueles que creem que Jesus é o Cristo, que são nascidos de Deus, todos esses amam ao que o gerou, também amam ao que dele é nascido. João estabelece aqui um princípio que eu espero que seja uma meta para você para 2026, que é um princípio relacional, intencional e inevitável. Ao dizer que amar ao Pai, amar a Deus Pai, implica necessariamente em amar aos outros filhos de Deus. Então eu espero que para 2026 esteja lá na sua meta, amar mais as pessoas. Amar mais os seus irmãos. Irmãos em Cristo, irmãos em sangue, e amar os seus inimigos. E eu tenho certeza que se você tem um bloquinho de notas de metas de 2026, não está lá escrito amar os meus inimigos. E é normal, no meu também não estaria, como não está. Mas preparando esse sermão, é Deus, então acho que tem que estar, né? Porque veja, João está dizendo para mim e para você que aqueles que creem que Jesus é o Cristo, que amam a Deus, há um resultado natural disso. Qual é a conclusão? O que implica aqueles que creem que Jesus é o Cristo? Implica que nós precisamos nos relacionar com pessoas.
O amor cristão por Deus e ao próximo não é opcional. Em 2026, amar ao próximo, para você que é um cristão, e eu creio que aqui todos vocês são cristãos, o amor cristão ele não é, em 2026, opcional. É um mandamento de Deus para mim e para você. E João vai dizer isso em todo o tempo. Então, em todo o tempo significa quando as coisas vão bem e quando as pessoas estão te agradando. Mas em todo o tempo também significa quando alguém te decepciona. Quando as coisas não estão indo tão bem. Em todo o tempo exige sacrifício. Às vezes vai exigir abrir mão da minha vontade. O que João está dizendo, em outras palavras, é que o amor ao próximo é o teste visível da nossa fé invisível. E para começar 2026, eu pergunto: vamos amar as pessoas em 2026? E isso se reflete, queridos, das maiores maneiras possíveis. Não quer dizer que a gente tem que ser amigo de todos, em nenhum momento o texto diz isso. Mas eu queria que você pudesse amar pessoas nesse ano, principalmente aquelas que precisam de Jesus. Que você possa ter aí uma lista de pessoas nas quais você gostaria de apresentar Jesus para elas. A maior prova de amor que nós podemos ter por alguém é apresentar Cristo para elas. Para que elas possam ter um encontro verdadeiro com Jesus, assim como você e eu tivemos. A maior prova de amor não é você dar uma cesta de Natal que já passou, que já venceu. Não é dar um banquete para alguém e dar o presente que aquela pessoa queria. Essa não é a maior prova de amor que nós podemos manifestar na vida das pessoas. Mas é trazer a elas a oportunidade de não caminharem a passos largos para o inferno. Será que nós estamos dispostos a amar pessoas assim esse ano? Quem são as pessoas que precisam ser amadas por mim e por você nesse ano? Mas o texto continua. E João nos mostra que o amor verdadeiro é aquele que é demonstrado quando amamos a Deus e ao próximo, mas também, agora no verso 2 e 3, o amor verdadeiro é aquele que obedece e guarda os mandamentos de Deus. Veja aí, verso 2 e 3, João vai dizer: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Veja, querido, João ele responde a uma pergunta que talvez a gente possa fazer. A pergunta é: como discernir se um amor ele é verdadeiro ou se ele é falso, se ele é mentiroso? E aí João ele inverte a lógica comum, mostrando para mim e para você que nós não amamos a Deus porque amamos as pessoas. Ele inverte tudo isso. Mas nós amamos corretamente as pessoas porque amamos a Deus. O resultado do nosso amor ao próximo, ele vem por causa do nosso amor a Deus. Então, se eu tenho dificuldade de amar ao próximo, eu tenho dificuldade de amar a Deus. É isso que João está falando. Brigue com o João, não comigo. Porque veja, a lógica é essa. Quanto mais eu amo a Deus, quanto mais eu me relaciono com o Senhor, mais eu terei condições de amar ao meu próximo. Então João inverte essa lógica, ao mostrar então que se eu tenho dificuldade de amar ao meu próximo, é porque eu estou tendo dificuldade de amar a Deus. Então que em 2026, na sua lista de metas, você busque amar mais a Deus. E como que a gente faz isso? Como que a gente pode amar mais a Deus? É ficar dizendo: Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo? Não. É aquele que obedece e guarda os mandamentos de Deus. Vamos voltar para as Escrituras, querido. Veja, guardar os mandamentos. E essa palavra guardar na língua original, ela tem um significado muito interessante, que é observar com cuidado, preservar
e manter com zelo. Então, guardar os mandamentos não é apenas decorar, é também, mas é ler e reler e meditar e se debruçar, observar com cuidado o que é que Deus espera de mim, por que é que Deus está mandando eu fazer isso na sua palavra, como que eu posso preservar isso, como que eu posso manter isso com zelo. É assim que a gente guarda. O problema é que a gente quer guardar os mandamentos lendo a Bíblia só no domingo, na igreja. Aí não vai dar certo. Aí não tem mágica. Aí não tem fórmula mágica que ajude a gente a fazer isso. Eu tenho muita dificuldade de decorar o nome das pessoas, por exemplo. Então, quando eu cheguei aqui, era um medo meu. Eu falei, Senhor, será que eu vou conseguir decorar o nome de todo mundo? Mas, conforme a gente vai convivendo, de uma vez e outra vez e outra vez, você vai lembrando os nomes. E hoje, eu que falo de vocês para as pessoas. Eu falo assim, tem uma pessoa na Betel que é assim, 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 eu falo, é fulano. Porque agora eu já sei, eu já convivo com vocês. Às vezes, quando vem alguém da central que vem aqui, nos auxilia no louvor ou na aula das crianças, fala assim, tinha uma irmã assim, tinha um irmão assim. Aí fala, assim, assim, assim. Era Sheila, era Geli, porque eu já sei, eu já convivo. E é assim com o Senhor. Se eu quero guardar os mandamentos do Senhor, eu preciso, dia após dia, conviver, buscar, me aproximar, senão não vai dar certo. E aí, como é que eu vou falar de Jesus para alguém se eu não conheço Jesus? Como é que eu vou falar dos mandamentos de Deus para alguém se eu não conheço os mandamentos de Deus? E veja que aqui, guardar os mandamentos não é obediência perfeita, porque a gente não vai conseguir. Mas também não é ausência de lutas. Mas guardar aqui os mandamentos é a inclinação do nosso coração em manter um compromisso com Deus. Um compromisso perseverante, que dá direção e sentido para as nossas vidas. Veja, João ele fala para nós, os seus mandamentos não são penosos. Né? E essa afirmação ela só faz sentido para aqueles que nasceram no Senhor. Porque para aqueles que não conhecem a Deus, se você conversar com pessoas que não são cristãs acerca da vida com Deus, eles vão dizer que o crente vive uma vida de opressão, vive uma vida chata, vive uma vida que tem que cumprir um monte de regra, que vive uma vida complicada, que não faz sentido, que não aproveita dessa vida. Pessoas que falam isso, falam porque não conhecem. Mas para aqueles que se relacionam, percebem que os mandamentos de Deus não são penosos. São para o nosso bem e para que a gente possa glorificar a Deus. A lei para nós, ela não pesa quando nós estamos em Cristo. Mas para aqueles que não estão no Senhor, aí é penoso. Aí dói, sangra. Mas o convite que João faz para mim e para você é: quer amar verdadeiramente ao Senhor em 2026? Guarde e obedeça os seus mandamentos. Se volte para as Escrituras. Busque no Senhor auxílio para aquilo que você precisa. Leia a Bíblia, decore versículos. Tenha lá uma meta esse ano de ler a Bíblia. Não precisa ler a Bíblia inteira em 2026. Porque ler por ler também não vai ajudar muito. Mas leia lá. Coloque metas. Quero ler um evangelho aqui agora. Quero ler um texto do Antigo Testamento. Leia. Compromisso. E aí João termina nos mostrando que o amor verdadeiro, e eu termino assim com você também, é aquele que vence o mundo. E esse amor, ele realmente vence o mundo. No verso 4 e 5, João vai dizer, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Veja, João ampliando agora o horizonte do nosso amor cristão. Ele não se limita à igreja, à comunidade local. Ele enfrenta uma realidade hostil, que é o mundo. O amor verdadeiro no Senhor, ele não nos ajuda a vencer batalhas aqui. Ajuda a gente a vencer o mundo. E se você se lembra, em 1 João,
O mundo tem uma série de usos aqui, mas o principal deles é um sistema de valores rebeldes contra o Senhor. É um sistema que busca autonomia humana e não dependência de Deus. É um sistema, é um meio de se viver a vida sem a referência do Criador. É uma busca de autonomia, uma busca de viver de modo independente. É esse mundo que João está falando. E quando a gente encontra o amor verdadeiro, a gente vence isso. A gente vence o orgulho de tentar viver de modo independente de Deus e passamos a viver dependendo de Deus. É esse amor que nos ajuda a abandonar a autonomia do nosso coração e descansar e confiar completamente nele. Porque veja, vencer o mundo não é fugir dele. Não ache que vai resolver os nossos problemas a gente combinar aqui na Betel, que a gente vai vender nossas casas, nossos carros, a gente vai juntar um dinheirão, vai comprar umas terras no meio do nada, e a gente vai viver do cultivo, a gente vai comprar uns animais, a gente vai afastar de todo mundo, vamos viver ali a nossa igreja, e é assim que vai dar certo. Não vai dar certo. Porque nós somos pecadores, vai ter problema onde a gente estiver. Por isso que vencer o mundo não é fugir dele, mas então é viver nesse mundo, mas com o verdadeiro Senhor. Não com o Senhor desse mundo, mas com o nosso Senhor e Salvador. Vencer o mundo não é viver com a esperança desse mundo, mas é viver com a verdadeira esperança, no nosso Senhor e Salvador Jesus. Vencer esse mundo não é viver aqui de acordo com os padrões desse mundo, mas é viver de acordo com os padrões de Deus. Para 2026, quais são as nossas metas? Uma esperança vazia e mundana? Uma esperança de se adequar aos padrões desse mundo? Ou para 2026, eu quero viver a verdadeira esperança no Senhor. Eu quero viver o padrão do Senhor. Eu quero buscar nele, na sua palavra, aquilo que eu preciso para 2026. Como é que a gente vai lidar com isso? E qual é o meio para a gente chegar lá? Como é que a gente chega lá? O que João está dizendo é a fé. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. E fé não é esforço psicológico. Fé não é pensamento positivo. Não, pensamento positivo. Pense que vai dar certo, que vai dar certo. Não, não é isso. A fé bíblica tem a ver com união viva com Cristo. A fé bíblica tem a ver com dependência contínua no Senhor. A fé bíblica tem a ver com confiança perseverante. Está disposto a perseverar no Senhor em 2026? Será que estão mesmo? Será que é isso que a gente quer mesmo? Porque na verdade a gente não vai conseguir, queridos. E eu não quero te desanimar. Mas a realidade é que a gente não vai conseguir. A gente não consegue viver com Cristo dependendo dele, perseverando nele pelas nossas próprias forças. Eu quero que você tenha isso no seu coração. Não uma palavra de peso para você, dizendo que você não vai conseguir, mas é para que a gente possa reajustar os nossos corações, sabendo que por nós mesmos a gente não vai conseguir, mas tem alguém que conseguiu, e é por causa dele que hoje a gente pode conseguir. Veja que João fecha o argumento amarrando tudo aquilo que ele falou antes. Tudo está girando aqui ao redor de quem Jesus é. O Filho de Deus, a autoridade divina, e o próprio Cristo com a sua missão redentiva. É sobre ele. Nós vamos vencer porque nós participamos da vitória de Cristo. Nós não vamos vencer porque a gente tem capacidade, porque a gente é bom. Mas é porque ele é bom e porque ele é capaz. Porque o amor verdadeiro não nasce, não brota do nosso coração. Mas ele nasce da obra do próprio Deus. Se expressa com obediência concreta e permanece firme em um mundo contraditório e vazio. Nada disso é natural, queridos. Viver 2026 para o Senhor não é algo natural. Amar a Deus, guardar os seus mandamentos, não é algo natural para a gente. Ler mais a Bíblia, orar mais,
estar mais em comunhão com os irmãos, isso não é natural nosso. Mas é tudo fruto da graça de Deus que se derrama em nosso favor, que nos transforma e agora permite que a gente possa estar aqui, orar mais, ler mais a Bíblia, amar mais a Deus, guardar os seus mandamentos e caminhar com Ele. Por isso que antes de pensarmos aqui nas metas do ano, e se você já pensou, tá tudo bem. Até eu já me matriculei na academia. Mas João nos leva aqui a pensar em algo que é mais essencial, que é primordial para a gente. Porque a fé que vence o mundo, queridos, ela não nasce de metas bem planejadas e organizadas. Mas a fé que vence o mundo, ela nasce de um coração que foi nascido de Deus. Por isso, algumas coisas para a gente poder refletir e praticar aqui em cima desse texto, levando para o nosso ano, para a nossa semana, que a gente possa começar 2026 para a glória do nosso Deus. Primeira coisa, não quero ser muito repetitivo aqui, mas um novo ano ele não muda nada, e nem ninguém. Passou o dia 31, virou o dia. Nenhuma mágica aconteceu, nenhum feitiço foi quebrado ou foi feito, nada mudou. Mas um novo nascimento muda. Um novo ano não muda nada, não muda ninguém. Mas o novo nascimento muda. E muda todo o nosso ser. Trocar o calendário não transforma o nosso coração, queridos. Mas conhecer a Deus e caminhar com Ele, isso sim, muda as nossas vidas. Por isso, se começarmos o ano sem Cristo no centro, talvez a gente vai repetir os mesmos erros de uma agenda vazia de 2025. Mas, se nós começarmos o ano com Cristo no centro das nossas vidas, a gente vai conseguir caminhar. E as nossas metas podem ser que elas até mudem, uma vez que nós temos Cristo no centro de todas as coisas. Por isso, reavalie, coloque Cristo como prioridade e aí sim planeje as suas metas para esse ano, para esse início de ano. E lembre-se, segunda coisa, que metas sem o Senhor no centro, elas são metas vazias. Cuidar da minha saúde, por simplesmente cuidar da minha saúde, vai mudar o quê? Vai te permitir viver mais? Quem falou? E aqui não é um apelo para você não cuidar da sua saúde. Mas veja que se eu quero cuidar da minha saúde sem pensar em glorificar a Deus, pode ser que não mude muitas coisas. Em 2020 ninguém esperava enfrentar uma pandemia. E a gente enfrentou uma pandemia. Não é mesmo? Em 2026 a gente não sabe o que a gente vai enfrentar. Se você acompanhou um pouquinho de notícias, você já viu que em alguns lugares o ano já começou com tragédias. Acidentes nas estradas do nosso Brasil. Acidentes na virada do ano, nas festas em alguns países da Europa. Se você viu lá, não me lembro o país, mas teve uma explosão, 40 pessoas morreram. Na madrugada. Assassinatos. 2026 começou. Então planeje. Faça suas metas. Elas são importantes. Mas lembre-se que Cristo deve estar no centro. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer. Por isso a gente precisa se debruçar diante do Senhor. Por isso que o João está nos convidando aqui a não sermos bons planejadores, a termos boas metas. Não, o que João está nos convidando aqui é guarde e obedeça os mandamentos de Deus. Ame a Deus. Caminhe com o Senhor. Essa é a fórmula do sucesso. Como que nós estamos começando o nosso ano? Terceira coisa, viva para a glória de Deus em 2026. Isso não é algo abstrato e distante. Envolva ali as decisões e metas e traga a glória de Deus como algo real. Como uso o meu tempo mostra se eu estou glorificando a Deus. Como eu trato a minha família mostra se eu estou glorificando a Deus. Como eu conduzo o meu trabalho, os meus afazeres, mostra se eu estou glorificando a Deus. Como eu lido com o pecado, mostra se eu estou glorificando a Deus. Viver para a glória de Deus é viver com Deus no centro, nas decisões grandes, mas também nas menores do dia a dia. Então, espero que 2026, nas suas metas, tenha lá viver para a glória de Deus. Quarta coisa, a fé que vence o mundo, como vimos, ela redefine sucesso. E eu espero que seja isso para você também
em 2026. O mundo vai chamar de vitória aquilo que gera status, tranquilidade, calmaria. É isso que é vitória para o mundo. É você poder... Às vezes aparece para mim nas redes sociais pessoas ricas que dizem assim, não, sucesso e ser bem-sucedido é eu poder acordar na hora que eu quiser, começar a trabalhar na hora que eu quiser, poder fazer as coisas que eu quero. É isso mesmo. A gente vai definir vitória, sucesso com isso. Porque, de novo, você pode ter a conta bancária com o maior saldo do mundo e estar indo no inferno com a conta cheia. Você pode ir para o inferno com a conta bancária tinindo de bonita. É isso que a gente quer? Acho que não. É isso que é sucesso? Com certeza não. Então veja, queridos, a fé que vence o mundo, ela redefine para nós o que é sucesso. João chama de vitória não uma conta bancária cheia, não aquilo que gera status, não aquilo que eu posso planejar e fazer, mas João vai tratar aqui que vitória se dá por aqueles que permanecem fiéis ao Senhor, para aqueles que amam a Deus, para aqueles que amam ao próximo. É isso que é vitória para João, é isso que é vitória para Deus, é assim que a gente deve viver. Talvez esse ano, para mim e para você, não vai ser marcado por grandes conquistas. Eu gostaria que fosse. Eu gostaria que você pudesse conquistar tudo aquilo que você tem planejado. Eu queria poder conquistar aquilo que eu pretendo também para esse ano. Seria maravilhoso. E eu espero que aconteça. Será bênção. Mas, se não acontecer, tá tudo bem. Porque talvez esse ano não seja marcado por aquilo que a gente quer e almeja. Mas pode ser marcado por fidelidade a Deus. E isso depende da gente. Não depende de uma promoção no trabalho. Não depende de influências externas. Não. Depende de empenho e compromisso real. Eu quero esse compromisso. E por fim, talvez não o mais fácil, mas também não o menos importante, talvez a gente precise reajustar uma pergunta que eu certamente fiz ela várias vezes. Ao invés de perguntar o que eu quero para esse ano, a pergunta que a gente deve fazer é: o que Deus quer de mim? O que é que Deus quer de mim em 2026? Talvez essa pergunta nos ajude a nos submeter mais aos planos de Deus para a nossa vida e para o nosso ano. Um ano bem sucedido, biblicamente falando, é um ano vivido debaixo de obediência ao Senhor, obedecendo a sua palavra, caminhando junto com Ele, amando a Deus e amando ao próximo. Esse é um ano bem sucedido. Pensando nisso, para a gente encerrar, não apenas aquilo que Deus quer fazer em nós, a gente poderia pensar em 2026 aquilo que Deus deseja fazer através de nós. Quem são as pessoas que Deus deseja alcançar por meio da minha vida em 2026? São meus filhos? São meus parentes? São meus amigos, vizinhos? Aqueles que estão trabalhando comigo? Deus está dando mais um ano, mais uma oportunidade de sermos mensageiros dele e sermos porta-vozes do seu evangelho. Ano após ano, Deus tem dado essa oportunidade para a gente. Não apenas de experimentar aquilo que Ele tem feito em nós, mas de fazer aquilo que Ele quer fazer através de nós. Quem são as pessoas que Deus tem colocado na sua vida que não conhecem a Deus? Elas não estão lá à toa. Não estão lá à toa. Seja um mensageiro do Senhor. Deus deseja agir por meio da sua vida. Somos enviados como testemunhas vivas dele. Aqueles que venceram o mundo para aqueles que estão enfrentando a morte e a derrota. Por isso que o desafio para a gente não é fazer listas maiores, nem assumir promessas vazias. Mas o meu desejo para você é que esse seja um ano vivido para a glória de Deus, com uma fé que vence o mundo, um amor que edifica a igreja e uma vida que anuncia Cristo ao mundo. Não apenas em um ambiente, em um ano em que Deus trabalha em nós, mas um ano em que Deus se agrade de trabalhar também através de nós. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé, vamos orar, encerrando o nosso culto e recebendo a bênção do nosso Deus. Depois alguns avisos rápidos.